Olha, esse tema dessa manhã, dessa pregação, se eu pudesse pregar somente nesse tema, seria o céu na terra. Falar sobre chamado, falar sobre obra missionária, falar sobre os missionários, sobre os testemunhos daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Aleluia, coisa maravilhosa. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 16, 17, 18, 19 e o versículo 20. E deixa a tua Bíblia aberta, ou anota aí também no seu bloco de notas. Diz assim o texto, Marcos capítulo 1, 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo o chamou, deixando eles o barco ao seu pai e os seus empregados, e o seguiram após Jesus. Queridos, esse texto, ele é simples, e nós encontramos aqui então três características desse chamado que Jesus faz para nós. Ele tem um chamado específico para cada um. É certo que algumas pessoas Deus chama para ir em outro lugar longe, talvez numa aldeia, um país específico. Outros Deus chama para que possamos ser missionários aonde nós estamos, talvez no Brasil, alguma região, uma aldeia, alguma cidade específica. Mas na maioria das vezes Deus nos chama para atuar aonde nós estamos. É no trabalho, é na sua profissão, você que é um médico, você que é um advogado, um professor, você que atua, você que é estudante, você que faz uma universidade. Deus te chama para você ser um missionário aonde você está. E esse chamado então tem algumas características, três aqui. O primeiro deles é que ele é pessoal. Aqui Deus chama pelo nome. O Senhor então está chamando você pelo nome. E Deus olha no meio da multidão, Deus olha para você e te chama pelo nome. No meio de um contexto, de uma igreja, Deus olha de maneira individual. Também o chamado, ele tem um propósito, e o chamado, ele exige de nós uma resposta. Essas são as três características que nós encontramos. Ele é pessoal porque Jesus então, ele começa o seu ministério chamando os discípulos pelo nome. Estava ali Simão, estava André, estava João, estava Tiago, e Deus chama pelo nome. É interessante que no meio da sua rotina, no meio do seu trabalho, é onde que Deus vai chamar. E Deus não chama ninguém que está desocupado, Deus sempre chama alguém que está muito ocupado, que já está desenvolvendo alguma coisa. E os discípulos aqui, eles estavam lavando as redes, eles estavam consertando as redes, porque eram pescadores. O chamado, ele não é genérico, ele é individual. O Senhor nos conhece quem somos e aonde estamos e o que nós estamos fazendo. Queridos, nesse sentido, quando Deus chama Moisés, ele estava trabalhando, ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. E ele estava levando o rebanho de um lado para o outro, e ele chegou na parte ocidental do deserto, do monte de Deus, que era o monte Horebe. E o Senhor apareceu através do anjo, e estava num fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou a sarça, e o fogo consumia, e ela não se consumia. O fogo ardia e não se consumia. Então disse consigo mesmo Moisés: irei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver o Senhor no meio da sarça, então chamou e disse: Moisés, Moisés. Mais uma vez
o Senhor chama pelo nome, o Senhor conhece, e ele respondeu: eis-me aqui. Continuou então: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, e por causa dos seus opressores eu conheço os seus sofrimentos. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra até uma terra boa, ampla, uma terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também veja a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, aqui está o chamado. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Da mesma maneira que o Senhor chamou Moisés pelo nome, ele estava trabalhando, ele estava ali com a mão na massa, servindo ali o seu sogro, trabalhando. Da mesma maneira, Deus chama Gideão, lá em Juízes capítulo 6, de 11 a 12. Então veio o anjo do Senhor e apresentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para esconder dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão. Olha só o que respondeu Gideão, depois daquela obra que Moisés havia feito, depois que Josué veio e repartiu a terra de Canaã com Calebe. Agora vem, ele respondeu: Senhor meu, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então veio o chamado do Senhor. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Queridos, todos nós temos um chamado, e geralmente, olha só, e geralmente também nós temos as nossas desculpas. Senhor, eu não sei falar, como Moisés disse para Deus. Senhor, eu sou gago, eu sou difícil de falar. Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da tribo de Israel, da tribo de Manassés. Sempre aqui tem alguma situação em que nós nos deparamos e damos alguma desculpa, mas quando o Senhor chama, e o Senhor insiste nesse chamado, porque Ele está dando para nós uma oportunidade, e é um privilégio nosso poder servir o Senhor, é um privilégio nosso responder a esse chamado, porque a missão é dEle, não é nossa. E se nós não respondemos ao chamado que Ele tem para nós, certamente Ele vai chamar outra pessoa, certamente Ele vai dar o privilégio a outra pessoa. Então, responder o chamado do Senhor é um privilégio teu e meu. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque participar dessa missão, ser a resposta, talvez, de uma oração. Nós estamos aqui, e aqui está muito bem, está muito gostoso. Nós estamos numa igreja gostosa, um louvor maravilhoso, tem grupo de dança, tem batismo, tem ar-condicionado, tem uma poltrona confortável, mas de repente você é a resposta de alguém que está orando na África, na Índia, na China, em outro lugar, dizendo: Senhor, envia mais obreiros para cá, envia trabalhadores para que possam pregar o Evangelho, que possam ensinar, discipular. Queridos, o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Essa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja histórica, é uma igreja consolidada, centenária. Quantos obreiros já passaram por aqui? Quantas pessoas já responderam a esse chamado do Senhor? E aqui, nós temos aqui muitos obreiros. Nós estamos orando todos os dias, 10 horas e 2 minutos.
Por que 10 horas e 2 minutos? Porque Lucas 10, versículo 2, capítulo 10, 2, fala assim: na verdade, Jesus está dizendo, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor das searas que envie mais trabalhadores para a sua seara. Se você quiser fazer parte dessa missão, desse propósito, pega o teu celular, e agenda. Eu coloco a minha agenda de segunda a sábado, todos os dias, de 10 horas e 2 minutos. E Deus já me deu muitas oportunidades de estar com pessoas, com amigos, com pessoas que nem evangélico e nesse momento toca o celular e eu já falo assim: posso orar por você? Eu tenho um propósito de orar todos os dias 10 horas e 2 minutos. E ali você ora, se você estiver dirigindo, ora de olho aberto, se estiver caminhando, não precisa fechar o olho, Deus vai dar oportunidade. Naquele momento você ora pedindo: Senhor, manda mais obreiros, levanta mais obreiros para a sua obra, levanta mais recursos para a sua obra. E é assim que nós estamos pedindo ao Senhor mais obreiro para a sua seara, mais trabalhadores para a sua obra. Também Deus tem, dentro desse chamado, um propósito. O chamado para os discípulos era fazer pescadores de homens. Deus, quando chama Moisés, era para libertar o povo. Quando Deus chama Gideão, era para salvar o povo dos medianitas. Agora, você e eu, nós temos o propósito de pescar, de buscar pessoas, de alcançar. Eu vos farei pescadores de homens. Aqueles pescadores. Deus, de repente você é um professor, Deus fala assim: agora eu vou fazer você ensinar pessoas. Você é um médico, Deus fala assim: eu vou te chamar para você curar pessoas. Você é um pedreiro, Deus está te chamando agora para construir, edificar a vida de pessoas. Cada um na sua profissão, cada um dentro do seu chamado específico, Deus tem um propósito para você. Eu não creio num propósito somente sentar num culto e contribuir. É muito mais do que isso o propósito de Deus. Eu estava pregando no culto das 8 agora e falando que esse evangelho que nós ouvimos hoje, queridos, pela internet, nós escolhemos as mensagens, nós escolhemos os pregadores, um evangelho muito fácil. Jesus fala para os discípulos: vinde após mim. Jesus explica em Lucas capítulo 9, 23, se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então o evangelho é muito mais do que simplesmente sentar e ouvir uma palavra. Ele envolve mais, ele envolve a vida, envolve o sacrifício, envolve uma entrega, envolve uma renúncia. As épocas são diferentes, mas na época que eu me converti, era programa de rádio 5:30 da manhã, eu estava lá, porque o pastor me havia convocado e eu amava aquilo, e ele me dava ali 5 minutinhos, falou assim: Leandro, pega um versículo bíblico e você vai tirar um princípio só desse versículo e você compartilha em 5 minutos. Aquilo para mim era o céu na terra. Depois do programa, ia tomar um café com ele, ia para a padaria, passava na casa dele, nós íamos para a escola dominical, aí depois tinha o culto, geralmente depois tinha um ensaio de algum conjunto, que a pianista falava assim: tem alguém que está desafinado. Já pensava assim: sou eu. Aí almoçava na casa de algum irmão por ali mesmo. À tarde tinha evangelismo numa congregação. 18 horas tinha união de treinamento para os jovens. 7:30 da noite tinha culto. Chegava em casa 10 horas, 11 horas da noite. E assim era o domingo inteiro servindo ao Senhor. E desculpe que eu vou falar com muito carinho. Às vezes o pastor está pregando e passa um pouquinho da hora. 11:40, tem gente que levanta, está na hora de ir embora. Hoje teve um irmão que me mandou uma mensagem aqui, está aqui o Rodrigo, esse menino lindo. Pastor, hoje à tarde eu vou lá na congregação do Rocha de Nós, está aqui de manhã e à tarde vai na congregação. Ah, mas 2 vezes na igreja é muito. Afinal de contas, eu tenho que cuidar da minha vida. E esse evangelho que nós vivemos é muito fácil, é muito
cômodo. Qual que é a diferença de um pecador de Campo Grande, de um pecador que está lá na Índia? Tem alguma diferença, sim ou não? Nenhuma. A diferença agora é a única coisa que eu tenho que priorizar aquele pecador, porque o pecador daqui tem muitas outras oportunidades para ouvir o Evangelho, que aquele lá não tem. Pensa agora, rapidamente, da tua casa até aqui, quantos templos evangélicos você já passou? Você poderia até congregar, mas não vai fazer isso, tá? Senão ele vai me dar as contas aqui. Você poderia até congregar numa igreja pertinho da tua casa, sim ou não? Você vem de lá, você passa na igreja presbiteriana, você passa na igreja batista, você passa na igreja Assembleia de Deus, você passa na igreja, e vai passando, e vai passando, e vai passando, até chegar aqui. Aquele pecador lá não tem a oportunidade. Talvez não tenha nenhum missionário, não tem ninguém que pregue o Evangelho, que testifique a ele. Aquele que está na Índia, aquele que está no Oriente Médio, aquele que está no interior da Amazônia, aquele que está numa tribo indígena que não tem acesso ao Evangelho. Esse é o propósito nosso. Esse é o propósito teu e o propósito meu, pescar pessoas, ser especialista. Quem é pescador aqui, levanta a mão. Os peixes que eu levo para casa é tão maravilhoso que vem até com a etiqueta do Comper. Não sei porque eu vou lá pescar e não pesco nada. Aí vai o camarada lá, não, pastor, é que tem que ter essa técnica aqui, você tem que ter esse anzol específico, você tem que ter essa isca aqui. Tem gente que sabe tudo sobre pescaria. Tem gente que olha até o tempo assim, olha a lua e fala assim, hoje está bom para pescar. Né, Edson? Não é assim, Edson? É desse jeito, né? Nós temos que ser especialistas em pessoas, meus irmãos, especialistas em gente, amar pessoas, se envolver com elas, relacionar com elas, ouvir o nome, ouvir o teu nome, o Senhor te chamando. Qual que é a tua missão? Qual que é o teu propósito? O Senhor te chama pelo nome, o Senhor dá uma missão a você. A estratégia será diferente? Claro que é. Sabe o que a Raquel usava lá na Espanha? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Gente, aquilo é maravilhoso. De modo geral, o churrasco do espanhol se estamos lá 4 pessoas, é 2 hambúrguer para cada um, entendeu? Umas salsichas ali, uma sardinha, e ali é churrasco, entendeu? Eu falei, não, esse povo não sabe o que é churrasco, não. Para aí, deixa eu ensinar esse povo então. Aí você estava lá, a Raquel evangelizando uma mulher, e eu falei assim, olha, chama o teu esposo lá, nós vamos fazer um churrasco para ele, eu quero convidar, tal. Saímos, vamos lá na fronteira com Portugal, porque lá na Espanha não tem o que é picanha, a gente não sabe o que é picanha. Ia lá, comprava uma picanha. Quem não se converter com picanha também tem que ir para o inferno, né, irmãos? Fala a verdade. Se o camarada não se converter com a picanha do Uruguai, da Argentina, e aí eu chamava ele e falava assim, olha, vou fazer um churrasco aqui, a moda brasileira. Meus irmãos iam fazendo aquele churrasquinho, aquela picanhazinha, dando para ele, e falando de Jesus. Ele falou assim, gente, isso aqui está bom demais, está bom demais. Passou uns dias, volta lá o rapaz de novo, pastor, é o seguinte, o meu cunhado vai fazer aniversário, será que se eu der o dinheiro para você não compra aquela carne lá e faz para ele? Eu falei, não, pode deixar que traz ele aqui, que o convidado é meu. Gente, investir em pessoas. Você tem agenda, você tem espaço na tua agenda para você evangelizar? No teu orçamento, tem um dia, não vou falar que é picanha, porque picanha está cara agora, né? Mas você pode fazer lá um pucheiro, você pode fazer lá um pão de queijo, você pode fazer uma chipa, você pode até chamar para um tereré.
Mas você tem espaço na tua agenda para você evangelizar a pessoa, relacionar com as pessoas, convidar para ir na tua casa? Nós precisamos disso. Nós precisamos estar mais envolvidos nessa pescaria. Quando eu vim da Espanha, um amigo me chamou para pescar, e eu fui com ele até aqui saí daqui para Indu Brasil. Paramos lá no Indu Brasil lá para comprar uns negocinhos. Aí ele comprou umas tuviras, comprou lambari, não sei o que e tal. E quando eu fui pagar R$400, eu falei, meu Deus do céu, eu pensei que eu fosse pegar uma minhoca no mato. R$400, irmãos, era peixe por mês inteiro. Ele virou para mim e falou assim, Leno, o que importa é a experiência. Eu falei, rapaz, na minha época eu não tinha experiência não. Na minha época era pescar mesmo. Ele, você está reclamando do quê, rapaz? Eu fui mês passado, paguei R$2.500 aqui em Corumbá, e tenho agendado para o ano que vem, R$5.000 para ir até na Argentina. Eu falei, meu Deus! E vai de barco e passa lá uma semana pescando, R$5.000. Irmãos, mas por quê? Porque a pessoa é apaixonada por aquilo. Aqueles homens de amarelo ali, ó, sobe a montanha, feito uns doidos lá, entendeu? Laranja. Eu falei amarelo, não é laranja, né? Se chamar de amarelo, eu vou ter que sair por essa porta correndo depois lá. Os homens apaixonados por Deus. Você é apaixonado por quê, meu irmão? O que te move? O que te leva? Deixa Deus usar a tua profissão. Deixa Deus usar a tua casa, o teu carro, os teus talentos, os teus dons. Mas em terceiro lugar também o chamado exige uma resposta. Agora é com você. Imediatamente os discípulos deixaram a rede. Não foi depois, não foi amanhã, não foi deixa eu fazer isso primeiro, deixa eu trabalhar agora bastante, quando eu tiver tempo eu vou me dedicar mais, quando eu me aposentar. É mentira. Se você não fizer agora, você não vai fazer depois. Imediatamente eles deixaram as redes. Não houve demora, não houve negociação, não houve desculpa. O que Jesus pede de você e de mim é uma decisão. Não existe chamado sem resposta. Não existe resposta sem uma entrega. Do jeito que você está, do jeito que você é, com aquilo que você tem, o Senhor te chama. Quando o pastor Gilson estava vivo, ele alugou um espaço aqui na frente. Todo mundo conhece aquele espaço, Connection B, sim ou não? E foi destinado aquele espaço ali, um container para uma cafeteria. E debaixo dessa missão, o pastor Eli foi lá e estava ajudando ali a reformar. Depois que o pastor Eli assume como presidente da igreja, e ele vira para mim e fala assim, Leno, nós temos que fazer aquela cafeteria ali, uma cafeteria missionária. E aquela luta, e eu com muito temor diante do Senhor, falando assim, pastor Eli, meu chamado não é esse, que eu não sei nem mexer com isso, e vamos lá. E começando a orar, e eu falei assim, vamos encarar essa situação aí. E eu orei e fui atrás de pessoas que trabalham com cafeteria. Cheguei até numa cafeteria de referência aqui em Campo Grande, perguntei para a dona, falou assim, olha, quem me ajudou foi fulano de tal. Peguei o telefone dela, marquei com ela aqui, ali na cafeteria, mostrando para ela o propósito e tal. De repente, o valor que ela cobra era muito além daquilo que nós podíamos pagar.
É em torno de 20 a 25 mil reais uma assessoria dessa. Mas quando foi de noite, ela manda mensagem dizendo que Deus havia colocado no coração dela que ela daria como oferta toda a assessoria. Falei, Deus está no negócio. E aí eu fui atrás, chamei a Rafaela, falei, Rafaela, vamos me ajudar a montar aqui um processo, e vamos lá, e fazendo orçamento, e propósito, e pesquisa de campo, e daqui, e dali, Deus vai mandando mais pessoas daqui, e dali. E está chegando. E faltava o dinheiro. E toda vez que a Rafaela trazia um orçamento, assim, vamos abaixar um pouquinho mais. Tem um tal de forno que custa 40 mil reais. Eu falei para a Rafaela, mas não tem um forno que custa mais barato? Pastor, tem um que custa 2.500. É esse mesmo. De 40 para 2.500 é uma boa diferença, não é, irmãos? Tudo. Você vai comprar um carro, você compra um carro de 500 mil, ou você compra um carro de 200 mil, ou você compra um carro de 50 mil. Todos chegam no mesmo lugar, dependendo da quantidade de hora, é ou não é? Então, vamos por esse caminho aqui. E aí chegou uma irmã em casa, umas 3 semanas, eu creio, né? Umas 3 semanas em casa, e conversa vai, conversa vem, e ela pergunta da cafeteria, e eu falo assim, olha, cafeteria, estamos aí orando, tal, e ela fala, quanto que precisa, pastor? Eu falo assim, mais ou menos 150 mil. E ela fala assim, qual que é o Pix para eu fazer a transferência? Eu falei, de quanto? Ela falou assim, de 150 mil, pastor. Não é maravilhoso? A Bíblia fala que aonde não há visão, o povo se corrompe. Mas o contrário também é verdadeiro. Aonde há visão, o povo prospera. Aonde há uma visão clara, o povo avança. Porque os recursos pertencem a Deus. Deus fala só o chamado. Se nós obedecemos ao chamado, Ele manda os recursos. Aleluia! É desse jeito. Você poderia falar, mas pastor, por que não pegamos 150 mil e mandamos para a obra missionária? Porque eu acredito que no ano que vem nós vamos dobrar a oferta dessa cafeteria. Deus vai mover. Produção, coloca para nós o desenho, o projeto que a Mirielle desenhou. Agora sim, você pode aplaudir o Senhor aí? Só o fato de ter aqui nações, nas mesas, os projetos sócio-missionários com QR Code para a pessoa orar e contribuir. Você pode fazer discipulado ali, você pode evangelizar uma pessoa tomando um cafezinho, você pode fazer a reunião do teu pequeno grupo na nossa cafeteria, vai ser uma bênção. E essa semana eu liguei para o missionário que está no Asiático, lá no Vietnã, e ele falou assim, nós abrimos a cafeteria e já estamos adotando a primeira família missionária com o dinheiro da oferta dessa cafeteria, irmãos. É maravilhoso! Pensa se nós não poderíamos ficar todo domingo falando sobre missões aqui. Coisa maravilhosa. Nós somos... foi o pastor Eli, a pastora Suene, Raquel, e um grupo aqui, o pastor Ronaldo, um grupo de irmãos, o ano passado, na conferência Multiplique. Lá nessa conferência, eles escutaram um testemunho de um jovem que queria ir para a Ilha do Marajó e precisava de recursos. Lá mesmo, eles receberam o chamado, foram desafiados e foram à frente, dizendo que a nossa igreja iria apoiar essa obra. Agora, em janeiro, nós fomos na convenção em Salvador. Ali na convenção em Salvador, nós escutamos um testemunho de uma missionária, Kelma,
uma moça indígena, ela contando o testemunho dela, daquilo que Deus fez na vida dela. Eu gostaria que você ouvisse o testemunho, parte do testemunho dela, e depois você busca no YouTube, Kelma. Você vai encontrar todo o testemunho dela, vários testemunhos, falando sobre o trabalho dela lá no interior da Amazônia. Vamos ouvir agora um pouco do testemunho. A minha experiência de conversão deu-se através do projeto Radical Amazônia. Este projeto enviou 2 missionários, para fazerem um trabalho de plantação de igreja aqui na comunidade do Marajaí. As missionárias tinham um trabalho com as crianças de discipulado, e através do discipulado eu tomei a decisão, de receber Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu entendi o meu chamado para vir atuar aqui na Amazônia já dentro do seminário, participando das programações das juntas de missões nacionais. Eu ainda tinha dúvidas para onde que eu iria atuar mesmo, trabalhar, mas aí foi onde eu conheci a Kelma, a minha esposa. Eu comecei a enxergar na Amazônia uma possibilidade de anunciar o reino de Deus aqui também, juntamente com ela. A igreja aqui dentro da aldeia de Marajaí, ela tem sido muito influente também. As pessoas passam a olhar para a gente com um olhar diferente, como servos de Cristo Jesus. E as pessoas passam a chegar até nós através do testemunho, através das ações que a gente trata com elas também. O Senhor tem me capacitado e também tem trazido ao meu coração o desejo, o anseio de ministério. E hoje eu sou grato a Deus porque a nossa congregação aqui na aldeia de Marajaí também tem sustentado, tem ajudado, tem colaborado para que assim eu pudesse estar no seminário aqui do Amazonas. Depois que eu aceitei Jesus, mudou totalmente minha vida. Dentro de casa mesmo, a convivência, com a gente, assim, dentro de casa, mudou muito. Creio no Senhor Deus que é daí para frente, cada vez melhor. E eu sou grata eternamente por isso. Nós acreditamos que a solução para Marajaí é Jesus Cristo. É daí para frente, você pode aplaudir o Senhor? É daí para frente. Gente, o evangelho chegou nessa tribo, nessa aldeia indígena, através de 2 moças, uma brasileira e uma americana. E elas pregando o evangelho ali, o irmão da Kelma aceitou a Jesus e as moças foram expulsas da tribo. Antes de sair da tribo, elas deram orientação para ele fazer o treinamento em Manaus, que não é em Manaus, é quase um dia de barco da cidade de Manaus para o acampamento batista que temos lá. E esse rapaz faz o treinamento em 3 meses, volta para a aldeia, prega o evangelho, a Kelma aceita Jesus. Depois a Kelma vai para o Radical. Olha só, fica 2 anos no treinamento radical e ela vai fazer promoção, dar um testemunho lá em Niterói. Chega lá em Niterói, está lá o Gabriel com o chamado missionário para a aldeia. Falou assim: Senhor, eu estou aqui, a fome e a vontade de comer. Eu querendo ir para missões e ter a missionária solteira. E eles namoram, ele faz seminário e os 2 voltam para a aldeia dela. E eles abrem lá a primeira igreja batista em Marajaí. Não é lindo? Coisa maravilhosa. Já tem frutos, pessoas dali que já aceitaram, estão se preparando para continuar. Eles querem abrir 10 igrejas naquele entorno. E nós adotamos a nossa igreja, temos o privilégio nosso de apoiar a Kelma e o Gabriel e o Pedro e a Tamara lá na ilha de Marajó. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Agora, queridos, se você ainda não participa da oferta missionária de fé, se você ainda não participa, se você é ofertante, mantenha com a tua fidelidade, com o teu propósito. Coloca o QR Code para nós, produção. Se você ainda não participa e você fala assim: eu quero adotar esse projeto, tanto Marajaí ou
ou da Amazônia, você pode falar assim: olha, eu quero participar, é R$10, é R$20, é R$50, é R$100, não importa o valor, Deus pede a sua entrega. Agora, se você quiser ir também, Deus separa você para ir, fala conosco. Há um processo, há um chamado, há uma prioridade, há uma intensidade nesse ministério, há oportunidades nesse ministério, queridos. Você pode servir aqui, como o pastor Gilson dizia, do outro lado da mesa, como também do outro lado do mundo. Participe dessa obra. Assim, eu quero começar orando e eu quero começar contribuindo. Essa oferta ela é destinada 100% para a obra missionária. E as adesões novas que nós estamos fazendo agora, domingo passado que eu preguei no culto 17, no culto 19, e esse agora será destinado para o projeto da Amazônia e destinado para o projeto da Ilha do Marajó. Ilha do Marajó é uma ilha enorme. 3 famílias foram destinadas para lá, com uma missão, escuta o que eu estou falando, 3 famílias com uma missão de abrirem 20 igrejas até 2030. Trabalho para expandir o evangelho na Ilha do Marajó. Vamos orar? Feche os olhos. Pai amado, nós queremos nesse momento consagrar esse tempo ao Senhor. O tempo pertence ao Senhor, as vidas que estão aqui pertencem ao Senhor, a missão pertence ao Senhor, o chamado pertence ao Senhor, os recursos pertencem a Ti, e nós colocamos tudo diante do Senhor. Se o Senhor tiver alguém nessa manhã com um chamado específico para ir, ó Deus, às nações, aos povos, às etnias, que o Senhor chame. Assim como a Raquel e eu fomos chamados e destinados e designados, enviados por essa igreja, e servimos o Senhor por 20 anos no campo missionário. O Senhor chamou tantos outros. O Senhor chamou o Rodrigo Petrelli, a Valesca, o Luiz Otávio, a Andréa Rios, o Éder, a Luciana e tantos outros o Senhor chamou daqui, desses cultos aqui. Se o Senhor tiver alguém aqui agora, chame a Pai. Se o Senhor está te chamando, eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que sente um chamado claro da parte do Senhor, dizendo: sim, Senhor, eu quero servir o Senhor em outros lugares, em outras nações, em tribos, aldeias, em outros lugares. O Senhor falou com você nessa manhã. O Senhor tem aquecido o teu coração. Você escuta na sua mente o Senhor te chamando pelo nome, pelo teu nome. Você gostaria de se entregar ao Senhor Jesus, dizendo: sim, Senhor, eu quero responder a esse chamado? Levante a tua mão onde você está. Alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Mais alguém? Gostaria que você que levantou a mão viesse aqui. O pastor Marcos vai estar aqui à frente também. Pode vir, você que levantou a mão. Se Deus está falando no teu coração, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você viesse aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Vem aqui a Vives também orar. Se o Senhor está falando no teu coração, venha. É um chamado específico. Às vezes você não precisa saber aonde você vai. Deus dirige você, direciona você, te guia. Se você simplesmente está sentindo o Senhor te chamar, vem aqui à frente agora. Não deixe para depois. Eu vou pedir à igreja para que fique em pé agora e vamos orar. Mais uma vez, Senhor, eu quero consagrar essas vidas, essas irmãs. Coloco elas diante do Senhor, suas vidas, suas famílias, os dons e talentos. Colocamos tudo
diante do Senhor e consagramos elas ao teu serviço. É a nossa oração que fazemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando, queridas, elas podem ficar aqui ainda, só lembrando que nós temos oportunidades de trazer pessoas, sexta-feira, de convidar, de ser intencionais, trazer para as nossas musical de Páscoa. Você pode ser um instrumento na vida e na salvação de outras pessoas. Domingo que vem teremos culto das 8 e das 10 também, musical do Viva Vida. Você pode convidar, trazer. Vamos nos colocar nas mãos do Senhor inteiramente diante dele. Amém?